Agora, notícias quentinhas de Minas Gerais, que nem pão de queijo. Cruzeiro e Atlético se reapresentaram cheio de novidades e novos reforços para o campeonato estadual. Leonardo Silva ficou sem contrato e trocou a Toca da Raposa pela Cidade do Galo. Para o lugar do zagueiro veio Naldo, que estava na Ponte Preta. Fora isso, a movimentação no Cruzeiro foi econômica. É o momento que todo mundo busca e oferece e leiloa, né? Daqui a pouco as coisas acalmam. No Atlético as novidades foram em maior número. Tanto que o clube decidiu que elas seriam apresentadas na base do conta-gotas, 3 de cada vez. As atrações do primeiro dia de trabalho foram o atacante Wesley e os volantes Richarlison e Toró. Estava muito ansioso para chegar esse momento, de vestir a camisa do Galo, de estar podendo fazer parte de um grupo que é um grupo unido. Enfim, cara, agora é esperar ali começar o treinamento para a gente poder mostrar que as contratações que o Atlético fez foram muito boas. Até agora, 9. O último a acertar foi Mancini, revelado no clube, passando depois por Venezia, Roma, Inter e Milan. Quase 9 anos na Itália. Tenho certeza que o time vai brigar para todos os títulos, né? Porque é um time de qualidade, um time de grandes jogadores. 9 novidades e uma convicção. É um elenco para disputar título. A base do time é a mesma das últimas temporadas. Pouca gente chegou e saiu da Toca da Raposa, mas o treinador, Cuca, ainda espera um atacante para o Cruzeiro 2011. Os torcedores não conseguiram ver os jogadores do portão de entrada do clube e nem no campo. No primeiro dia de trabalho, eles se reuniram no auditório do hotel na Toca da Raposa e ficaram por lá. Mas são poucas as caras novas. O Cruzeiro apostou na manutenção da base do time para voltar a conquistar títulos em 2011. Eu tenho certeza que o torcedor há de reconhecer isso. Nós perdemos um único jogador que não terminou o ano conosco. Um único, que é o Jonathan. Porque o Leonardo Silva ficou 7 meses sem jogar. Então o Jonathan foi o único jogador que saiu. Aí o clube foi atrás de um zagueiro. Apresentou o Naldo, que disputou a Série B pela Ponte Preta. E depois anunciou a vinda do lateral Giovani, de 21 anos, que começou na Francana, interior de São Paulo. É um jogador que se destacou lá em Goiânia, né, em Goiás, no campeonato agora, inclusive no Aparecida, que é um time que foi promovido, subiu. É uma aposta que nós estamos fazendo e que o Cuca vai ter a oportunidade de observar aqui agora dentro do grupo. Mas o pedido do treinador Cuca ainda não foi atendido. Quando a gente falou, até que está me fugindo, de um centroavante, que a gente precisa, um centroavante, a gente não pode de maneira nenhuma deixar de enaltecer o trabalho que o Hélito Paulista fez com a gente, a confiança que nós temos nele, no próprio Farias, né? Só que, como você bem falou, em 65 jogos, a gente tem que ter outras opções, né? Depois da entrevista dada pelo diretor Dimas Fonseca, o número de dispensas no Cruzeiro aumentou. O zagueiro Caçapa e o volante Fabinho, que tinham contrato até o meio do ano, foram comunicados que estão fora dos planos. 4 jogadores rescindiram o contrato amigavelmente. O volante Eli Carlos, o atacante Vanderlei e os zagueiros Luizão e Léo Fortunato. O atacante Eliandro e os meias Bernardo, Dudu e Camilo foram reintegrados ao elenco do Cruzeiro. Você vai ver já já aqui no Globo Esporte uma entrevista com Caçapa. Ele se diz surpreso com a dispensa. A repórter Letícia Lagoa conversou há pouco com o zagueirão Cláudio Caçapa, de 34 anos. A diretoria do Cruzeiro resolveu dispensá-lo, alegando que vai dar oportunidades a jogadores mais jovens. Bem, depois de 1 ano e meio jogando pelo Cruzeiro, essa decisão te deixou surpreso? Surpreso, triste e decepcionado, vamos dizer assim, né? Até porque, primeiro, que eu não esperava, acho que ninguém esperava. Eu me apresentei normalmente, como todos os atletas, e tive essa notícia que meu contrato seria rescindido. Agora, são decisões da diretoria, eu entendo, até porque não durou muito tempo a nossa reunião, apenas 5 minutos, vamos dizer assim, até porque tão surpreso que eu fiquei, não tive nem reação de perguntar o porquê. Mas eu acho que o porquê agora pertence a eles mesmo, eles que decidiram. Bola para frente, o que eu desejo a eles é toda a sorte, que eles possam conquistar títulos aí esse ano. Agora, o fato deles terem dito que estavam à procura de jogadores mais jovens, eles chegaram a falar isso também? Falou que eles precisam dar oportunidade para jogadores mais jovens, né? Até jogadores da própria base, que eles vão subir mais atletas. Então, eu entendo esse lado, até porque eu também passei por isso em 97 no Atlético, então eu entendo esse lado. Eu fiquei surpreso até pela maneira
do jeito que foi. Então, eu não esperava, até porque eu saí de Lavras, estava em Lavras de férias, vim para apresentar normalmente. Então, mas eu acho que o futebol é assim, né? Infelizmente, as coisas acontecem muito rápidas e, às vezes, a maneira que te deixa um pouco triste, um pouco decepcionado. Quero continuar jogando, estou motivado para isso, para continuar jogando futebol. É o que eu sei fazer, é o que eu amo fazer. Eu tenho certeza e espero que possa aparecer alguma coisa legal. A bola já rolou na Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Cruzeiro venceu o União Barbarense. O Atlético tropeçou no Criciúma. Em São José do Rio Preto, o Atlético saiu na frente. Logo no primeiro minuto, Vitor foi derrubado na área. Pênalti que o zagueiro e capitão Sidmar cobrou. 1-0. Pouco depois, o árbitro viu pênalti neste lance e expulsou Lucas Pereira, o goleiro do Atlético. Com reserva Cleison no gol, Marcel empatou a partida. A virada do Criciúma saiu depois da falha de Cleison. A bola escapou. André Gava aproveitou, tirou o goleiro da jogada e mandou para a rede. 2-1 para o Criciúma. No segundo tempo, o time catarinense trocou passes dentro da área e André Gava bateu de primeira. Criciúma 3-1. O Cruzeiro enfrentou o União Barbarense em Araras. Maranhão cruzou para trás e Alisson bateu de primeira. 1-0 Cruzeiro. Elber driblou e chutou sem chances para o goleiro. 2-0. No segundo tempo, já nos acréscimos, o zagueiro do União Barbarense vacilou e Leonardo fez o último gol do jogo. Cruzeiro 3-0. Na Toca da Raposa, o elenco sofreu mudanças. Hoje, os jogadores do Cruzeiro voltam à labuta. Naldo, que veio para reforçar a defesa, vai ter o primeiro contato com os novos companheiros de trabalho. 3 deles foram promovidos do time júnior. O goleiro Douglas Pires, um dos responsáveis pelo título brasileiro sub-20 conquistado em dezembro, o volante Anderson Uchoa, outro campeão brasileiro júnior, e o atacante Tiaguinho, o melhor jogador da competição disputada no Rio Grande do Sul. Outra novidade será a volta de 2 jogadores revelados nas categorias de base do clube. O lateral direito Afonso, que esteve no Ipatinga e no Uberlândia, e o meio-campo Dudu, que já teve oportunidade no time profissional e volta de empréstimo ao Coritiba. Do time do ano passado, o técnico Cuca não vai contar com 3 jogadores. O lateral Jonathan, que foi para o Santos, o volante argentino Prediger, que nem chegou a jogar, e Robert. O atacante não conseguiu emplacar como artilheiro que o Cruzeiro precisava e foi devolvido ao Monterrey, do México. O zagueiro Leonardo Silva nem chegou a jogar com o treinador por causa de uma lesão no joelho. Contratado na virada do ano, Raul Plasman chegou para trabalhar. O goleiro campeão brasileiro de 66 assume uma função importante na Toca da Raposa. Raul retorna a Minas, ao Cruzeiro, 32 anos depois de ter ido embora. Estava pensando agora no avião, no voo, dizendo, poxa, estou voltando. Novamente parece, passou um filme na minha cabeça dos anos 60, né? Em 66, quando aqui cheguei. O goleiro foi um dos grandes especialistas na posição, ídolo de 2 das maiores torcidas do Brasil, Cruzeiro e Flamengo. Raul chegou para trabalhar nas categorias de base do Cruzeiro, para buscar, formar e revelar jovens talentos, assim como um dia aconteceu com ele mesmo. A diferença é que naqueles tempos não existia um Raul de olho na garotada. Tive a sorte de já entrar mais ou menos do juvenil direto para o profissional, uma passagem bem rápida, com uma idade, pouca idade, e eu cheguei aqui em Minas como contrapeso. Eram, acho que 13.500 cruzeiros que o São Paulo teria que pagar ao Cruzeiro. E o Felício Grande disse assim, escuta, vocês não tem um goleiro lá não para ficar aqui na reserva em vez de vocês me mandarem o dinheiro? Raul chegou ao Cruzeiro pela primeira vez no ano do título de 66, o brasileiro reconhecido agora pela CBF. Era uma geração e tanto. O experiente era o Piazza, né, que vinha do Renascença, o Tostão também, que havia tido uma passagem, se não me engano, pelo América de Minas. E aí os garotos, né, o Natal, o Evaldo, que veio do Rio, de Seu Lopes, o Zé Carlos, né, Pedro Paulo, William, Procópio, Neco, enfim, essa geração que ganhou esse título que foi homologado agora. O trabalho de agora vai ser delicado, minucioso.
Eu vou dar uma olhada no pessoal da divisão de base, né, fazer essa ligação, essa passagem de juvenil para os juniores, de juniores para o profissional, fazer uma avaliação e venho enfrentar aí um novo desafio, que não é tão grande assim, porque o Cruzeiro é muito bem estruturado, muito bem organizado. Eu vou dar apenas sequência a um trabalho que vem sendo feito já há muito tempo.